Olá, começando mais um Hiperbusiness na programação Canal 20 da Hiperfilmes dentro do canal NET Cidade. Hoje estamos recebendo o professor Anderson Romanello. Ele é coordenador dos cursos de Economia e Relações Internacionais do Centro Universitário Moura Lacerda. Vamos discutir o tema economia e o atual cenário geopolítico e econômico da América Latina. Professor, obrigado pela presença aqui no Hiperbusiness. E como nós podemos projetar a seguinte colocação? Um Brasil com a economia em desaceleração, produção industrial em tendência de queda, PIB de 0,9% em 2012, juros mais baixos, porém com a inflação numa tendência de alta, um governo de centro-esquerda. Na América Latina, um Paraguai que sempre apronta suas surpresas, um Chile com o presidente em queda de popularidade, uma Argentina turbulenta, Rafael Correa reeleito no Equador, Evo Morales na Bolívia e perspectiva de transição política e de uma turbulênciazinha política na Venezuela, e aí falando de um eixo mais à esquerda dentro da América do Sul, principalmente com a Colômbia mais alinhada aos Estados Unidos. Neste cenário, qual é a projeção que o senhor faria para o momento? Nós tivemos um ano de 2012 ainda sob o efeito de uma severa crise internacional, e isso repercutiu evidentemente nos países latino-americanos. No entanto, essa repercussão foi diferenciada entre esses países. Pelo menos América Central e México, Caribe tiveram um desempenho um pouco melhor do que a América do Sul. Isso se explica por duas situações. A primeira é a trajetória desses países nos últimos anos, e a segunda é a relação desses países com outras regiões do planeta, em especial México e sua relação mais próxima com os Estados Unidos. Até pela fronteira geográfica. Pela fronteira, pelas relações, pelo bloco econômico, diferentemente da situação dos países da América do Sul, que tem uma dependência maior das suas exportações de produtos pouco manufaturados ou praticamente in natura para a China, e uma dependência também das exportações para a Europa. Isso acabou refletindo de maneira diferente entre os países latino-americanos. Quando o senhor fala em pouco manufaturado, é com pouco valor agregado? Pouquíssimo valor, ou quase nenhum. Pouquíssimo valor agregado, que essa eu acho que é uma tarefa importante do Brasil e também dos demais países da América Latina. Tentar agregar valor e exportar produtos manufaturados. Isso, além de trazer mais divisas, tem o benefício de uma oscilação menor nos preços no mercado internacional. Mas aí nós vemos um país como os Estados Unidos conseguindo se recuperar. 2012 foi um ano mais positivo, apesar das eleições norte-americanas, que foram bastante concorridas, né? Cabeça a cabeça ali o Obama com o Mitt Romney. Tivemos também um ano de socorro, de ajuda, de auxílio à União Europeia, de muitas discussões, de países abrindo mão de certas regalias para que pudesse haver um equilíbrio da União Europeia, e uma China que costumava crescer sempre o PIB em dois dígitos, acima de 10%, teve uma pequena retração, mas que, em comparando com o Brasil, 0,9% de crescimento do PIB em 2012, ainda é uma superpotência econômica, a China, né? Que cada vez menos a gente encontra características de comunistas na China, né? Tem uma essência comunista, mas com a cabeça capitalista, um misto aí de ideologias, mas também por uma questão de sobrevivência. O senhor acredita que essa recuperação, essa retomada de fôlego nesses pontos específicos no cenário internacional, elas vêm refletindo positivamente aqui na América Latina e particularmente no Brasil? Porque como se explica a tendência de recuperação lá fora e o Brasil nessa tendência de desaquecimento? O Brasil tem uma série de problemas internos que precisam ser equacionados a curto prazo, para a gente não perder as oportunidades do crescimento internacional. Entre eles, competitividade, que passa por questões de uma carga tributária mais equilibrada, maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, infraestrutura urgente para o país avançar
no comércio internacional. Pesquisa e inovação também é um item importante aí, Importante, né? E que o Brasil, apesar dos avanços, proporcionalmente, isso é muito pouco em relação às necessidades para se tornar um player global com mais ênfase. Basicamente, eu traçaria 2 cenários possíveis para 2013, avançando para 2014. O primeiro seria um cenário de retomada do crescimento americano de uma maneira mais sólida do que foi nesse ano, apesar de positiva. Melhora na situação da Europa. Somado a isso, uma retomada do crescimento chinês da ordem de 10%, 11%, depois dessa queda no último ano. Retornando aos 2 dígitos de crescimento. Retornando aos 2 dígitos. Então, esses 3 pontos, aceleração do crescimento americano, melhora na situação da Europa. E retomada da China. Retomada da China, somado a nenhuma oscilação significativa na geopolítica internacional que poderia, por exemplo, impactar no preço do petróleo. Esse cenário seria bastante significativo para ajudar a América Latina a acelerar o seu ritmo de crescimento. Nós tivemos para 2012 um crescimento médio na América Latina da ordem de 3%, já superior ao crescimento médio mundial, que foi pouco superior a 2%, mas ainda muito aquém das nossas necessidades para diminuir a nossa distância para países mais desenvolvidos. Então, esse seria um primeiro cenário possível em que, acontecendo, de fato, a América Latina teria um desempenho melhor e Brasil teria um desempenho melhor também. O segundo cenário, esse sim muito mais preocupante, e aí os países teriam que pensar alguma maneira de reagir se esse cenário viesse concretizar. Um segundo cenário seria a China não retomando o crescimento de 2 dígitos, se mantendo por volta de 8%, preocupante para países que exportam bastante para a China. A situação da Europa não só não melhorando, como podendo vir a se agravar, e os Estados Unidos, o ritmo de crescimento se mantendo baixo. Somado a esses 3 fatores e a possibilidade de alguma oscilação geopolítica internacional, o que ocasionaria a oscilação no preço do petróleo, esse cenário seria bastante mais complicado e isso impactaria negativamente para a América Latina. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Vem aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Todo bom gosto que agrada o paladar. Aqui tem mais sabor no almoço ou no jantar. Vem pra Coxilha dos Pampas, é um lugar pra sua família e pra descontrair. Vem pra Coxilha dos Pampas, o que você procura só vai ter aqui. Coxilha dos Pampas, os melhores motivos para não comer em casa estão aqui. Voltamos com o Hiperbusiness e continuamos a nossa entrevista com o professor Anderson Romanello, ele que é coordenador dos cursos de Economia e de Relações Internacionais do Centro Universitário Moura Lacerda, aqui de Ribeirão Preto. Professor Anderson, o senhor traçou 2 cenários no primeiro bloco, o que o senhor enxerga como possíveis. Agora, haveria talvez a possibilidade de um terceiro cenário em que os Estados Unidos poderiam se recuperar um pouco mais, a Europa talvez não tanto, e a China se manter, nem retrair e nem aumentar, mas se mantiver como está, como ficaria isso? Todas as variáveis levantadas, elas podem oscilar positivamente ou negativamente.
A depender de quais dessas variáveis tivessem maior impacto, isso iria refletir de maneira diferenciada entre os países latino-americanos. De modo geral, a ideia é que para países da América do Sul, que têm relações mais intensas com China e Europa, se essas variáveis relacionadas à China e Europa se deteriorarem, a situação dos países da América do Sul pode vir a piorar ou ficar estagnada. O que significaria para nós, Brasil, não termos um crescimento significativamente maior do que esses poucos 0,9% de crescimento, que é muito, muito limitado para todo o potencial que a economia brasileira tem. Por outro lado, qualquer variação positiva nessas variáveis iria impactar positivamente para os sul-americanos, ao passo que para América Central, Caribe e México, a relação econômica com os Estados Unidos é muito mais intensa e aí a dependência da economia americana, como ela pode oscilar, vai ter um impacto mais significativo nesses países. Então eu acredito que fazer a análise da América Latina como um todo é uma informação macroeconômica importante, no entanto é preciso fazer uma diferenciação entre regiões ou mesmo grupos de países. Pelos sinais emitidos pelo mundo politicamente e economicamente falando, nos últimos 2 anos, notadamente em 2012, nós notamos que quando chega um momento de crise ou ameaça de crise aguda, ou seja, ameaça de se despencar de um abismo, nós notamos que algumas diferenças desaparecem e que a boa vontade e o bom senso acaba imperando. O senhor tem notado isso? O senhor confirma essa percepção? Eu acredito que sim, e nós temos exemplos sobre isso, que foi a situação da Europa com a posição da Alemanha, que manteve uma postura rígida até determinado momento em que houve um entendimento da necessidade de assumir um papel de protagonista na Europa e liderar de alguma maneira essa recuperação. A situação europeia ela é derivada de 3 problemas principais: problemas fiscais, problemas no setor financeiro e problemas de competitividade na Europa, que ficou para trás comparativamente a outros países. Até pelo outras espaço regiões. que ficou muito restrito na Europa também, né? Questão das produções agrícolas e das expansões de fábricas e tudo mais, né? Também a questão da competitividade da China. Muitas fábricas do mundo todo abriram linhas de produção na China ou em países asiáticos, alguns até na exploração ilegal da mão de obra daquelas regiões, para poder fabricar e ter um custo menor operacional de produção, para poder então ganhar competitividade e vender melhor, né? Acredito que sim, mas isso aconteceu mais intensamente em anos anteriores e acredito que vem diminuindo e acredito que tende a diminuir. A busca por esses países de maior, principalmente na Ásia, China, Índia, outros países asiáticos, ela tem sido cada vez menor por questões exclusivas de diminuição de custo por essa via, ainda que continua acontecendo, mas aconteceu com maior intensidade e cada vez mais vai ser por outras razões. Não à toa a mão de obra indiana, a mão de obra chinesa, ela tem se qualificado cada vez mais. Maior parte dos estudantes nas principais universidades do mundo, que estão principalmente nos Estados Unidos, são de indianos e chineses. O idioma, o inglês em especial, é uma língua extremamente difundida na Índia. Isso vai, com o passar do tempo, trazer diferenciais de competitividade para esses países. Então, a mão de obra barata, que se no início desse processo foi mais importante, ela vai transpor agora para uma mão de obra que pode continuar relativamente barata a outros países, mas também vai ter uma qualificação. E aí nós poderíamos pensar exatamente um pouco de Brasil. O que o Brasil precisa fazer para não ficar tão atrás nesse processo? O investimento em educação, ele quantitativamente tem avançado e qualitativamente são questões importantes para a gente Tem atendido pensar. a demanda? Os empresários têm dificuldade em encontrar mão de obra qualificada
para concorrer nesse mundo globalizado? Ou o que as universidades brasileiras, o que os cursos de formação no Brasil têm preparado os alunos é suficiente? Está alinhado com a demanda dos empresários? Eu acho que é uma questão importante a ser pensada. É um gargalo fortíssimo. E é um gargalo forte no Brasil. Infraestrutura é um gargalo importante e precisa ser equacionado. Burocracia é um gargalo importante porque reflete diretamente nos custos e precisa ser equacionado. A questão fiscal, que se é repetitivo falar sobre isso, mas é necessário, enquanto não houver não tem jeito melhores, de não falar, não tem né, como professor? Não tratar desse assunto, se a gente pensar o que o Brasil precisa fazer para avançar economicamente. Vamos para o nosso último intervalo. O Hiperbusiness volta daqui a pouco. Ensinar é respeitar valores e diferenças. Ensinar é preparar para o mercado de trabalho e para a vida. Ensinar é vencer desafios e vibrar com as conquistas. Venha aprender com quem há mais de 30 anos ensina seus alunos com carinho, competência e comprometimento. Colégio Castelo, Praça São Leandro, número 56, no Jardim Paulista. Telefone 3627-7882. Voltamos para o último bloco do Hiperbusiness e também a última parte da entrevista com o professor Anderson Romanello, ele que é coordenador dos cursos de Economia e de Relações Internacionais do Centro Universitário Moura Lacerda. Professor Anderson, o senhor apontou uma questão que, para mim, na minha visão, é uma questão importantíssima para o futuro do Brasil, que é a questão do acesso e do investimento na educação, principalmente para poder suprir e produzir pessoas qualificadas a suprir a carência enorme de mão de obra qualificada que o Brasil tem hoje, é o risco de um apagão grande de mão de obra, se esse apagão já não está acontecendo de uma forma efetiva. E nós vemos algumas sinalizações. Por exemplo, nesses dias eu vi a questão da expansão de um projeto para que alunos mais humildes possam estudar idiomas fora do Brasil, com bolsas distribuídas pelo poder público, né? Pelo governo federal. Achei isso muito interessante, mas não é suficiente. O buraco é muito mais embaixo, né? Ou seja, é preciso que haja uma política mais ampla e mais efetiva que atenda todos os setores. Isso a gente fala também de cursos mais rápidos, focados no mercado, cursos técnicos, cursos de formação específica, não só de graduação, licenciatura, bacharelado ou pós-graduação das mais diferentes esferas, como lato sensu, stricto sensu e por aí vai, né? Agora, o senhor que é da área universitária, coordenador de 2 cursos aqui do Centro Universitário Moura Lacerda, o quão estratégica essa questão é para a competitividade e para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro? Ainda não acordaram para isso, professor? A longo prazo é a principal variável, é o determinante do nível de desenvolvimento que um país vai atingir, do ritmo de crescimento que esse país vai ter ao longo do tempo. Então, é uma variável chave. Eu acho que há uma percepção importante sobre essa variável, mas a forma de tratamento dessa variável é que é bastante